E aí, galera, estamos de volta, papai tá aqui. Agora nós vamos botar para arrebentar nesse TS aí, hein? Olha só, nosso tema: pirâmides, cilindros, cone e esfera. Mamão com açúcar, ó. Vamos tirar essa parada de letra. Para começar, vamos lembrar alguns conceitos de pirâmides, né? Coloquei dois modelinhos de pirâmides para vocês aqui. Uma pirâmide de base quadrangular e uma pirâmide de base triangular, né? Pontos importantes. Esse segmento aqui, ó, na diagonal. Aresta lateral, na base, aresta da base, altura da pirâmide perpendicular à base, apótema da pirâmide vai sair do vértice da pirâmide e ligar lá na base, formando um ângulo de 90. No caso aqui, nós estamos falando de uma pirâmide regular. O que é isso? É uma pirâmide em que as arestas laterais possuem medidas iguais e as arestas da base também. Mas não necessariamente essa aresta da base vai ter a mesma medida da aresta lateral. Não. Então, essa pirâmide aqui, também coloquei uma pirâmide ali regular, arestas da base com medidas iguais e arestas laterais também. Repara bem que nós temos um triângulo retângulo aqui dentro, que é formado pela altura da pirâmide, o apótema da base dela e o apótema dessa pirâmide que nós chamamos de G. Esse apótema da base aqui, só para lembrar, isso foi passado em sala de aula, esse apótema ele é o raio da circunferência inscrita nesse polígono da base, que no caso aqui é um quadrado, pelo fato da pirâmide ser regular, né? Então, o raio dessa circunferência que está aqui dentro desse polígono é que é chamado de apótema da base. E como é um quadrado a base, então nós sabemos que essa aresta da base vale o dobro do apótema da base, né? Então, vamos lá. Vamos tirar uma relação bem interessante aqui, que é a relação do Teorema de Pitágoras. Fica bem ciente e esperto nesses detalhes aí, porque senão você vai ficar decorando fórmulas igual um louco, né? Então não faça isso com a sua vida. Tenha amor a ela, né? Relacionar Teorema de Pitágoras com pirâmides aqui vai fazer bem para a sua saúde, né? Então, esse apótema da pirâmide é a hipotenusa daquele triângulo retângulo lá dentro. O M, o nosso apótema da base, que é o raio da circunferência inscrita, e a altura na perpendicular vai formar esse triângulo retângulo que eu posso aplicar o Teorema de Pitágoras. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Área da base vai depender de quem está na base. Se a pirâmide for uma pirâmide regular quadrangular, quem vai estar na base vai ser um quadrado. Se for uma pirâmide regular triangular, quem vai estar na base vai ser um triângulo equilátero. Então, essas fórmulas vão variar de acordo com o modelo da pirâmide. Então, por isso que eu coloquei a área da base vai ser a área do polígono que está lá. Vai depender. Se esse polígono for um hexágono, vai ser a área dele. 3L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2, e assim nós vamos levando. Área lateral. Para você calcular a área lateral de uma pirâmide, vou pegar essa aqui como exemplo. Sendo essa pirâmide regular, você calcula a área de uma face e multiplica pela quantidade de lados, né? E o que vai ser a área de uma face de uma pirâmide? A área de uma face de uma pirâmide é nada mais nada menos do que a área de um triângulo. Então, você vai precisar pegar a aresta da base, multiplicar pela altura de uma face, que nesse caso aqui é o apótema da pirâmide, dividir por 2, porque eu estou falando de área de triângulo, e multiplicar pela quantidade de lados para descobrir essa área lateral. Então, eu coloquei aqui uma situação, ó, a aresta da base vezes o apótema da pirâmide dividido por 2, multiplicado pela quantidade de lados que tem essa pirâmide. Agora eu vou falar um pouquinho de proporções para vocês. Bom, galerinha, muito importante essa relação de proporção aqui, tá? É bom a gente entender esse conceito. Foi até uma questão que caiu na UERJ do ano passado, né? Relacionar a proporção com pirâmides. O que eu fiz aqui? Construí dois planos, né? Alfa e beta, sendo alfa e beta paralelos entre si, ok? Então esse plano beta ele vai seccionar a pirâmide aqui, vai cortar essa pirâmide em determinado ponto e vai formar uma pirâmide menor na parte de cima, com altura
H minúsculo. Esse H maiúsculo aqui eu estou relacionando à altura da pirâmide maior, tá bom? Então nós temos algumas relações de proporção que vai envolver a área da base da pirâmide maior, que eu vou chamar essa parte inferior aqui, ó, SBzão, e essa parte inferior eu vou chamar de SBzinho, SB minúsculo, ok? A área da base da pirâmide maior, que é essa pirâmide toda, e a área da base da pirâmide menor. E nós vamos relacionar as áreas de bases e volumes com a altura. Mas isso poderia ser relacionado também com a aresta lateral, com a aresta da base da pirâmide, ok? Então vamos lá. O que acontece aqui? Você vai observar que se eu movimentar esse plano beta para baixo, essa área que eu chamei de SBzinho, ela vai se tornando cada vez maior, né? À medida que eu for descendo com essa seção, essa área vai aumentando. E quando chegar ao ponto de beta se encontrar com alfa, ou seja, um plano sobre o outro, essa área do SBzinho vai ter a mesma área do SBzão, né, que é a área da pirâmide, da base da pirâmide maior. E se eu fizer esse processo inverso também, ao invés de eu descer com esse plano beta, eu subir com ele, essa área vai se tornando cada vez menor até chegar a zero lá no vértice da pirâmide. Agora vamos imaginar que nessa pirâmide aqui, somente nessa parte de cima, esteja contido um certo tipo de líquido aqui, né? É fácil de você observar que à medida que eu for descendo com o plano beta, mais quantidade desse líquido, dessa substância, vai caber nessa parte da pirâmide, né? E à medida que eu for subindo com o plano beta, eu vou ter uma quantidade menor ali dentro. Então isso está envolvendo a capacidade daquele pedaço da pirâmide ali, né? Então você pode observar que existe uma relação de proporção com a área da base da pirâmide maior e a área da base da pirâmide menor, assim como também existe essa relação com o volume do que cabe nessa parte superior e inferior da pirâmide, né? Então a relação é a seguinte: a área da base da pirâmide maior está para a área da base da pirâmide menor, assim como a altura da pirâmide maior está para a altura da pirâmide menor elevado ao quadrado. Por que eu tenho que elevar isso ao quadrado? Porque a partir do momento que você trabalha com uma escala, e essa escala é linear, você não tem a necessidade de elevar essa escala a termos nenhum, porque você está pegando um segmento unidimensional, né? O segmento ele é unidimensional, então essa escala não precisa ser trabalhada. Mas como eu estou trabalhando com áreas, né, eu tenho que pegar essa relação de proporção e elevar a 2. Então, de uma forma análoga, nós podemos verificar aqui o volume da pirâmide também. O volume da pirâmide maior está para o volume da pirâmide menor, assim como Hzão está para Hzinho elevado à terceira, né? Só tu lembrar aí, está relacionando área? Eleva ao quadrado, 2 dimensões. Está relacionando volume? Eleva à terceira, 3 dimensões. Eu coloquei uma aplicação aqui, para a gente poder entender isso melhor. Suponha que esse plano beta, ele seccione essa pirâmide exatamente ao meio, fazendo com que Hzinho seja Hzão dividido por 2. E eu vou aplicar essa relação de proporção aqui, né? O volume da maior está para o volume da menor, assim como Hzão está para Hzão sobre 2 elevado à terceira, né? Esses Hs aqui, ó, vão ser eliminados, vai virar uma fração que vai se tornar 2 elevado à terceira, né? Ó, se liga aí, gente, vai ficar 1 dividido por 1 sobre 2. Divisão de fração, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então esse 2 que está no denominador, ele vai passar lá para cima, então vai virar um 2 à terceira. E 2 à terceira é 8. 2 à terceira é 8. Então, o que eu vou ter aqui? Se eu passar o volume da pirâmide menor para lá, multiplicando, eu vou ter que o volume da pirâmide maior é igual a 8 vezes o volume da pirâmide menor. Ou o volume da pirâmide menor vai ser 1/8 do volume da pirâmide maior. Isso vai acontecer se esse corte, essa seção for formada exatamente no meio, né, com esses 2 planos paralelos. É importante você saber isso, tá? Muito importante. Vou fazer um exercício de aplicação agora para vocês que eu deixei na lista da semana
da semana para vocês fazerem em casa, tá bom? Bom, galera, esse primeiro exercício está na lista de revisão de vocês, ok? Nós vamos deixar essa lista aqui também na descrição, no post. O exercício diz o seguinte, primeiro exercício, questão 1. Muitos dos torcedores que se deslocarão para Moscou com o objetivo de assistir à Copa do Mundo de 2018 farão uma escala em Paris. Um dos lugares mais visitados dessa cidade francesa é o Museu do Louvre. Ainda vou lá. Eu tenho que ir, cara. Essa pirâmide aqui eu fico maluco. A pirâmide de vidro na entrada do Museu do Louvre, em Paris, foi construída em 1984 com 24 metros de altura e uma base quadrada com 18 metros de apótema. Então, olha só, nós temos 24 metros de altura da pirâmide e 18 metros de apótema de base, ok? Supondo que, por questão de economia, as dimensões do apótema da base e da altura da pirâmide fossem reduzidas à metade. Sobre as novas medidas da pirâmide, seria correto afirmar que... Então, olha só, ele me afirmou que por questões de economia, ele vai reduzir essa altura aqui à metade. Então, ao invés de eu trabalhar com a altura valendo 24, eu vou trabalhar com a altura valendo 12. Aqui, 12 metros. Show. 12 metros. E esse apótema, ao invés de ser 18, ele vai passar a ser 9. Bom, que valor você vai usar para fazer a conta? Nenhum. Nenhum. O cara só botou aqui para te tirar do foco, parceiro. Porque ele já disse que essa pirâmide vai ser reduzida, a altura dela vai ter a metade da altura original. E eu acabei de mostrar uma ideia de proporção para vocês, né, envolvendo justamente a metade dessa pirâmide. Então, nós temos que analisar os itens e verificar quais são as alternativas corretas. Então, nós temos aqui, primeiro, a área lateral da pirâmide ficaria reduzida pela metade. Como ele fala essa área lateral, ele está relacionando a área da pirâmide menor, né? A área da pirâmide menor vai ter, a área lateral dela vai ser a metade da área da pirâmide total? Não, porque eu acabei de mostrar para vocês que a relação seria, ao trabalhar com área, pegar essa proporção, que é a altura da menor, está para a altura da maior, né? Que esse caso aqui vai dar 1 sobre 2, 12 é a metade de 24, só que como eu estou trabalhando com área, eu vou pegar essa escala aqui e elevar ao quadrado. Então, ela vai me gerar o quê? 1/4. Então, essa primeira afirmação aí, ela é falsa. A área lateral ficaria reduzida pela metade? Não, ela ficaria reduzida a 1/4. Segunda afirmação. A área total ficaria reduzida à 1/4 parte? Essa é verdade. Nós acabamos de provar aqui pela relação. E a terceira, o volume ficaria reduzido à 1/8 parte? Bom, eu vou pegar essa relação aqui e elevar à terceira. Isso aqui vai gerar o quê? 1/8. E eu mostrei para vocês agora no exemplo que o volume dessa pirâmide aqui, dessa pirâmide menor, ela equivale a 1/8 do volume da pirâmide maior. Então, a alternativa correta é letra D, sem usar praticamente quase nenhum número que ele colocou nesse exercício de vestibular para a gente. Então, galera, vamos lá, cilindros. Eu coloquei 2 modelos de cilindros aqui. Esse primeiro é conhecido como cilindro reto. Por que isso? Esse ladinho dele aqui, que nós chamamos de geratriz, ele coincide com a altura. Quando ele se encontra com a base, ele vai formar um ângulo de 90 graus, né? Aquele segmento ali. Já esse outro cilindro aqui, ele é chamado de cilindro oblíquo. Você pode observar que essa geratriz aqui, ó, que eu vou chamar de G, né? Não confunda com a apótema da pirâmide. Não viaja não, filho. Se liga aí. Esse G aqui, você pode observar que ele forma um ângulo diferente com a base. Esse ângulo alfa aqui, que não é 90. Você está conseguindo ver isso? Eu espero que esteja, senão você vai estar muito mal, filho. Então, olha só. Esse ângulo aqui é de 90. Né? Então, você vê que a altura desse cilindro oblíquo, ele é
diferente desse aqui, né? Aqui vai formar 90 graus, mas não vai coincidir com a geratriz, tá? É uma matéria bem simples essa daqui até. Área lateral. Se você prestar bem atenção, ao cortar esse cilindro aqui e esticar esse cara, né, o que vai ser formado aqui vai ser um retângulo, correto? Vai ser um retângulo. E você aprendeu no ensino fundamental que o comprimento de uma circunferência é igual a 2πr. Há de convir comigo que quando eu enrolar essa superfície lateral aqui, ela vai ter que caber certinho aqui nessa circunferência. Ou seja, essa parte inferior vai ter a mesma medida do comprimento dessa circunferência. Então, essa base do retângulo vai ser igual a 2πr, que é o comprimento de uma circunferência. E aqui, na outra dimensão desse retângulo, nós temos a altura. Então, para calcular a área lateral de um cilindro, basta calcular a área desse retângulo, que vai ser base vezes, né, o comprimento vezes a largura, no caso, 2πr vezes h. O volume é muito semelhante ao volume de um prisma. Também vai ser a área da base vezes a altura, só que quem está na base agora é um círculo, e a área do círculo é πr² vezes h vai formar o volume dessa figura. Gente, presta atenção na relação. Você vai observar que o volume do cilindro é semelhante ao volume de um prisma e o volume de uma pirâmide vai ser semelhante ao volume de um cone, que nós vamos comentar um pouquinho mais para frente, tá bom? Vamos fazer um exercício de exemplo. Bom, galera, questão 11, que vai ser o exemplo que eu vou deixar para vocês. Nós temos aqui, uma garrafa térmica tem formato de um cilindro circular reto, fundo plano e diâmetro da base medindo 8 centímetros, está aqui, ok? Ela está em pé sobre uma mesa e parte do suco em seu interior já foi consumido, sendo que o nível do suco está a 13 centímetros da base da garrafa. Então, a parte do suco já foi consumido, essa parte aqui, né? Então, o nível do suco está a 13 centímetros da base da garrafa, ok? Deixei bem marcado para vocês verem ali. Como mostra a figura. O suco é despejado num copo vazio, também de formato cilíndrico e base plana, cujo diâmetro da base é de 4 centímetros e com altura de 7 centímetros. Então, parte desse suco é despejado nesse copo, né, que tem o diâmetro 4 e a altura 7. Aí, coloca ali. O copo fica totalmente cheio de suco, sem desperdício. Nessas condições, o volume do suco restante na garrafa é em centímetros cúbicos aproximadamente. Aqui o exercício pede para a gente poder adotar o valor de π como 3 e pede para desprezar a espessura do material da garrafa e do copo. Tá? Então, nós precisamos adotar o valor de π aqui como 3. Ok? Vamos fazer isso. Bom, a primeira coisa que eu pensei em fazer nessa questão é calcular o volume desse copo aqui. Ok? E depois eu vou subtrair, né? Que vai ser o volume desse suco aqui nessa garrafa, menos o volume desse copo, que vai ser o volume restante nessa garrafa cilíndrica, tá? Então, vamos calcular o volume daquele copo. Eu vou fazer por parte, V do copo, né? Eu vou chamar de V1, ok? Esse volume do copo eu vou chamar de V1. Lembrando que para calcular o volume de um cilindro, eu preciso fazer πr² vezes h, né? Que vai ser a área da base vezes a altura. Então, esse V1, que é o volume do copo, vai ser π, que é o valor 3 que ele pediu para nós utilizarmos, vezes o raio, que é a metade do diâmetro, 2², multiplicado pela altura, que é 7. Então, esse V1 vai ser igual a 3 vezes 4 vezes 7. Né? Então, V1 vai ser igual a 4 vezes 7, vai dar 28. Fazendo nossa continha aqui, e 28 vezes 3, olha lá, vai dar 84. Então, nós temos 84 centímetros cúbicos naquele copo ali. Bom, vou calcular o volume
do recipiente, no caso da garrafa, ok? E esse volume aqui eu vou chamar de V2. Então esse V2, a fórmula vai ser a mesma, vai ser π vezes o raio, que agora o raio vale 4, ao quadrado, vezes a altura dele, que vale 13. Então esse V2 vai ser igual a 3 vezes 16 vezes 13, né? Então, V2 vai ser 13, na verdade aqui, pular uma etapa, 39 vezes 16. Né? Fazendo essa continha aqui, 39 vezes 16, vai dar 624 centímetros cúbicos. Fazendo a subtração, para a gente descobrir quanto que restou nesse recipiente aqui, eu vou fazer V2 menos V1, né? Que vai gerar 624 menos 84, que vai ser igual a 540 centímetros cúbicos. Tá aí a resposta do nosso exercício. Galera, tem jeito não. Só tem uma maneira. Pega o livro e vai estudar, filhão. Arrebenta. Qualquer coisa, papai tá aí com vocês. Tira dúvida comigo. Tamo junto. Fica com Deus. Um abraço. Vou apagar esse pedacinho aqui, ó. Bom, e agora eu vou relacionar o volume daquela garrafa ali, que tem 13 centímetros de altura e 8... Tá de onda, né? É brabo, não tem um suporte.